Bom dia, é o professor Francisco José de Almeida, da disciplina Elementos de Máquinas 1. Nós vamos falar de elementos de transmissão de potência hoje. Os elementos de transmissão de potência podem ser engrenagens, correntes, correias, rodas de atrito. As engrenagens são as mais utilizadas em equipamentos mecânicos. 83% dos equipamentos mecânicos usam engrenagens. Elas acionam eixos paralelos, concorrentes ou reversos, porque elas têm vários tipos. Por exemplo, engrenagens cilíndricas, cônicas hipóides ou descentradas. Elas cobrem uma grande faixa de uso quanto à potência, rotação e relação à transmissão, desde relógios, brinquedos até motores de navios. A grande vantagem delas é que elas transmitem a potência sem escorregamento, portanto elas apresentam um alto rendimento. Como elas são muito utilizadas, o projeto delas é muito conhecido, já é muito desenvolvido. Então elas têm uma confiabilidade de dimensionamento muito grande. Então elas resistem a sobrecargas e apresentam grande segurança no funcionamento. Dificilmente uma engrenagem quebra. Consequentemente, eu tenho uma vida útil elevada e pouca manutenção. São vantagens muito interessantes para produtos reais, né? E como elas são muito bem dimensionadas já, porque a tecnologia, como disse, já se desenvolveu bastante, consegue se otimizar bastante o dimensionamento de engrenagens, então elas acabam tendo dimensões pequenas, o que é outra grande vantagem. Só que ela não tem só vantagens, também tem desvantagens. Por exemplo, rigidez da transmissão. Se ultrapassar a capacidade da engrenagem, ela vai quebrar, ela não consegue escorregar, como por exemplo, correias. Custa caro, tudo que é bom é caro. E faz barulho, porque os dentes entram em contato, sai de contato, então bate um dente no outro, bate um dente no outro, bate um dente no outro, assim sucessivamente. Bom, engrenagem cilíndrica. Cilíndrica ela pode ser de dentes retos, interna ou externa, primeira externa, segunda interna. Dentes helicoidais, que são dentes inclinados em relação ao eixo de rotação da engrenagem. Dentes inclinados duplos, engrenagem dupla helicoidal. Engrenagem dupla helicoidal com canal de lubrificação. E pinhão e cremalheira. Cremalheira é a engrenagem maior, que a gente chama de coroa, com diâmetro infinito. Então é uma reta, na verdade. Então, pinhão e coroa com diâmetro infinito. Pinhão, coroa. Bom, 56% das engrenagens são cilíndricas, mais da metade de todas as engrenagens são cilíndricas. São eixos paralelos, como nós vimos na transparência anterior. Elas podem ser, então, como eu já disse, dentes retos. Dentes retos, como os dentes são paralelos ao eixo de rotação, são mais fáceis de fabricar, portanto são mais baratas. E não geram cargas axiais na engrenagem, eu vou explicar aqui. Então se eu pegar uma engrenagem de dentes retos e fizer a força está aqui. Um dente empurrando o outro, pinhão empurrando a coroa, por exemplo. Se eu tiver uma engrenagem helicoidal, cilíndrica helicoidal, a força é sempre normal, a face do dente. Então, como o dente está inclinado, a força também está inclinada. Se ela está inclinada, vai surgir uma componente axial. Essa componente axial é uma perda de energia. Quer dizer, a força não é toda ela utilizada para girar a engrenagem, mas é uma parcela da força utilizada para empurrar a engrenagem para o lado. Então, ela perde rendimento. Então, a engrenagem de dentes retos tem maior rendimento que engrenagens helicoidais. Engrenagens helicoidais, então, existe maior potência na mesma largura, vou explicar. Então aqui tem a largura da engrenagem L. Como o dente é inclinado, o comprimento do dente B é maior que L. Na verdade, tem até a equação. O comprimento do dente B é a largura da engrenagem L dividido por cosseno de beta. Nós vamos ver o beta daqui para mais um pouco à frente.
Beta é o ângulo de hélice, é o ângulo que esse dente é inclinado em relação ao eixo de rotação. Como os dentes são inclinados, apresenta o maior número de dentes em contato. E se eu tenho o maior número de dentes em contato, eu tenho mais silêncio, menos impacto. Por exemplo, se eu tiver uma engrenagem de dentes retos, com 1 e 2 dentes em contato, 1 e 2, essa aqui é a distribuição da força em cada dente. Quando tem um dente só, a força total na engrenagem nesse dente. Quando tem 3 dentes, metade da força em cada dente, assim sucessivamente. Então aqui é o salto, a variação de força por dente, é o impacto, portanto o barulho respectivo. Se eu pegar uma engrenagem helicoidal que tem, por exemplo, 2 e 3 dentes, 2 e 3 dentes em contato, eu tenho essa distribuição de forças por dente. Aqui metade da força em cada dente, aqui 1/3 da força em cada dente, assim sucessivamente. Eu tenho um menor degrau entre as forças, portanto menos impacto, portanto menos barulho, elas são mais silenciosas. Bom, a relação de transmissão de engrenagens cilíndricas é até 8, nosso limite prático será 5, já vou explicar. Potência até 25 mil cavalos, ou seja, potência bem alta, o limite dela tem uma faixa de utilização muito grande, como eu disse. Rotação também muito alta, o limite, velocidade tangencial também. Rendimento é altíssimo, de dentes retos mais alto ainda, porque não há praticamente perda nenhuma. A helicoidal um pouquinho menor rendimento por causa daquela força axial que surge. Vamos explicar a relação de transmissão. A relação de transmissão, por definição, é a rotação de entrada pela rotação de saída, ou o número de dentes de saída pelo número de dentes de entrada. Pinhão, coroa. Então, são 10 dentes no pinhão, coroa tem 20 dentes, quer dizer que uma volta do pinhão é só meia volta na coroa, certo? Portanto, a coroa gira mais devagar. Então, por exemplo, entra 100 RPM no pinhão, sai 50 RPM na coroa. Bom, para caber mais dentes no pinhão, na coroa do que no pinhão, eu preciso ter um diâmetro maior. Então a coroa tem um diâmetro maior que o pinhão e a relação é exatamente a relação de transmissão. Muito bem, após inverter essa equação, então fica o diâmetro primitivo da coroa é igual a relação de transmissão vezes o diâmetro primitivo do pinhão. Já vou explicar o que é diâmetro primitivo mais para frente. Vamos pegar um exemplo qualquer, o diâmetro primitivo do pinhão, 50 milímetros, 2 polegadas. Vê aí mais ou menos, 2 polegadas, um valor pequeno. E 100, ser um exagero, não pode, né? Nosso limite é 5 na prática. Vamos fazer a conta. 50 vezes 100 dá 5.000 milímetros. Ou seja, a coroa vai ter 5 metros. É inviável, né? Quer dizer, o pinhão tem 2 polegadas, a coroa tem 5 metros. Não pode uma relação de transmissão muito grande. Se eu dar uma relação de transmissão, por exemplo, igual a 5, fazendo a mesma conta, 5 vezes 500 dá 250 milímetros do diâmetro primitivo da coroa. Muito mais pertinente, né? Pinhão, coroa, dimensões mais compatíveis. Bom, engrenagens cônicas. Engrenagens cônicas se chamam engrenagens cônicas porque são dentes em cones. Elas são em forma de cone e os dentes estão nos cones. Podem ser dentes retos, podem ser dentes inclinados e pode ser descentrada, né, para eixos reversos. Aqui para eixos concorrentes que se cruzam no espaço, eixos concorrentes aqui eixos reversos. Né. Esse aqui é o eixo da engrenagem maior da coroa. Esse aqui é o eixo da engrenagem menor, o pinhão, é descentrado. Eu tenho uma excentricidade entre esses eixos. Então, são eixos reversos, né? Então, descentrada ou hipoide. Bom, então a engrenagem cônica é para eixos concorrentes e reversos, né? Se for a hipoide. São mais difíceis de fazer, portanto, são mais caras, logicamente. Relação de transmissão também em 5. Potência até 125 mil cavalos, um pouco maior porque eu tenho um comprimento de dente maior porque ele é inclinado. Rotação até 100 RPM, semelhante ao anterior, tangencial também. E o rendimento é um pouco menor justamente porque o dente é inclinado, então surge uma outra componente. Uma componente inclinada aqui, uma componente axial, a componente tangencial e tem uma outra componente aqui, porque o dente é inclinado, então diminui um pouco o rendimento. Bom, a cônica descentrada, então, já apresentei para vocês, ela tem uma excentricidade entre os eixos.
e as aparelhos reversos, portanto. Elas são mais caras, porque são mais difíceis de serem feitas, o dente é todo curvo. E elas têm escorregamento entre os dentes, porque o dente está fora do centro. Se elas escorregam mais, diminui o rendimento e aumenta o aquecimento. E elas economizam espaço. Por quê? Essa é a grande vantagem, a grande razão de usar engrenagens descentradas, cônicas hipóides ou cônicas descentradas. Porque economiza espaço. Como? Essa aqui é o espaço máximo que essa engrenagem usa. Se ela não fosse descentrada, se o peão não fosse descentrado, o peão seria aqui e daria um espaço utilizado maior. Então, você pode dizer, mas a diferença não é tão grande. Mas dependendo do caso, qualquer milímetro que eu ganho é imprescindível. Por exemplo, automóveis. Então, possivelmente, não conheço o automóvel, mas possivelmente o diferencial do seu carro tem uma engrenagem cônica hipóide para diminuir o espaço utilizado. Parafuso sem fim. Chama parafuso sem fim porque parece um parafuso. E chama sem fim porque parece que eu vou virando isso aqui e parece que como mágica vai aparecendo um dente novo. Não é, é sempre o mesmo dente, né? Então chama parafuso sem fim porque parece um parafuso que não acaba nunca. Aparelhos reversos, né? Os dentes não se cruzam. Apresenta escorregamento puro entre os dentes, portanto, são mais silenciosos porque não há impacto. E amortecem menores vibrações porque não há impacto, está sempre em contato. Para grandes relações de transmissão, elas são mais baratas. Eu vou explicar aqui. A relação de transmissão não muda, V2 sobre Z1. Só que como é um parafuso sem fim, então, por exemplo, ele tem uma entrada, um dente helicoidal, né? Mais um dente. E a coroa, por exemplo, até 100 dentes. Portanto, a relação de transmissão é 1 para 100. E eu não aumentei o tamanho como aconteceu nas engrenagens cilíndricas. Bom, a relação de transmissão até 100, como eu acabei de explicar, a potência um pouco menor, porque eu tenho muito escorregamento, muito atrito, rotação também menor, velocidade tangencial também menor, justamente por causa de um atrito elevado que é entre os dentes. E o rendimento também diminui justamente por causa disso, né? Correntes é a que tem na sua moto, na sua bicicleta, não é? Ela se usa apenas eixos paralelos, ela tem rigidez transversal, então os eixos têm que ser paralelos necessariamente. Transmissão da potência também é sem escorregamento, eu tenho dentes sem escorregamento, eu tenho dentes aqui. Elas são mais baratas do que engrenagens. E elas são vantajosas em relação às engrenagens quando eu tenho distância entre centros grandes. Por exemplo, daqui do eixo do câmbio, por exemplo, até o eixo da roda de uma moto, eu uso uma engrenagem. Se eu fosse uma correia, se eu usasse uma engrenagem, ela ia bater no chão, a engrenagem aqui, então ficaria inviável, né? Entre centros grandes, então é muito melhor usar correia do que engrenagem. Só que faz barulho, porque os dentes estão batendo constantemente aqui na corrente, né? Então estão batendo aqui constantemente. Bom, com isso também eu posso acionar vários eixos ao mesmo tempo. É só passar a corrente em vários eixos aqui e ela transmite a potência para vários eixos ao mesmo tempo. É uma grande vantagem. Mas a vida é menor do que engrenagens, porque tudo que é mais barato é pior. Se ela é mais barata, ela tem que perder em algum lugar e ela perde na vida. Né? Não tem a mesma capacidade que engrenagens. Existem dois problemas no projeto de correias. Como elas estão girando, então a correia vem numa direção, ela vai mudar de direção. Se ela vai mudar de direção, aparece uma força de inércia. Então essa força de inércia tem que ser considerada no projeto. A correia pode chegar a quebrar devido a essa força de inércia muito alta, a rotação não pode ser muito elevada. E o peso próprio também da corrente. Não correia, desculpa, da corrente. Porque é como se fosse uma viga biapoiada aqui. Então a corrente ela tem o peso próprio entre esses apoios. Isso gera momento fletor, também tem que ser considerado num projeto. Onde a relação de transmissão até 6, a potência então um pouco menor por causa dessas condições que eu já apresentei. Rotação também menor, justamente por causa da força de inércia devido à mudança na direção da corrente. Velocidade tangencial também menor. E o rendimento é alto,
similar ao rendimento de engrenagens, porque ela transmite a potência sem escorregar. Força tangencial pode chegar até 28 toneladas. Correia é o que tem, por exemplo, depende do seu carro, mas pode ter no motor do seu carro. Seu carro tem correia ou corrente, pode ser que tenha correia. Acionamentos paralelos ou reversos, porque o material é flexível, porque trabalha por atrito, então tem que ter um coeficiente de atrito alto. O coeficiente de atrito alto é material flexível, então eu posso torcer a correia aqui. Como o material é flexível, absorve choques e vibrações, portanto faz menos barulho. Assim como correntes, eu posso usar correias para acionar vários eixos ao mesmo tempo. A construção é mais simples, portanto é mais barato que engrenagens e correntes. E também é vantajosa em relação às engrenagens para grandes distâncias entre centros. Distâncias entre centros grandes, eu uso uma correia ou uma corrente, como nós já vimos, em vez de engrenagem. Mas como trabalha com atrito, ela tem escorregamento e a gente considera de 1 a 3% de escorregamento. Como ela tem que trabalhar com força de atrito para gerar a força normal, para gerar a força de atrito, para poder transmitir a potência, ela sobrecarrega os mancais usualmente. Se ela é mais barata, ela é pior, não tem jeito. E no caso, a vida útil dela é menor do que engrenagens e correntes. Né? Mais barata, mas dura menos. E eu posso usar, se a potência for alta, como ela não aguenta muita capacidade, porque diminuiria demais a vida útil, eu posso usar várias correias em paralelo para transmitir potências maiores. A correia pode ser plana. A correia plana é que se eu cortar ela aqui, eu vejo seção transversal dela um retângulo. É para eixos paralelos ou reverso, né? Como ela é flexível, eu posso torcer, como nós já apresentamos. Tração transmissão até 5. A potência até 1.500 cavalos, bem menor, porque o material é flexível, o material é mais fraco. Rotação também menor. Tração tangencial também menor do que engrenagens e correias. E correntes, desculpa. O rendimento cai um pouco, justamente por causa daquele escorregamento, né? 1 a 3% cai o rendimento. E a distância entre centros pode ser até 12 metros, porque ela não tem o problema de peso próprio que tem a corrente. Porque o material é leve, o material é flexível, é leve, então não tem o problema da flexão. Aí temos correias em V. Correias em V é correia que se eu cortar a seção transversal é um V. A grande vantagem dela é que tem mais área de contato entre a correia e as polias. São aparelhos paralelos, porque ela tem mais rigidez torsional. A relação de transmissão também é semelhante, a potência é maior, justamente porque tem mais área de contato. A velocidade tangencial também um pouco mais. E o rendimento é semelhante. Roda de atrito. Rodas de atrito, então, são rodas que trabalham por atrito. Por exemplo, pneu do seu carro roda de atrito, porque eu posso admitir que a terra seja uma roda enorme, mas é uma roda, então eu estou tendo atrito entre ela, transmitindo a potência através do atrito. Freios também são rodas de atrito, nós vamos ver no elemento de máquinas 2 isso. E embreagem também, nós vamos discutir mais detalhadamente rodas de atrito no elemento de máquinas 2. Aciona eixos paralelos, reversos ou concorrentes, dependendo da montagem delas. Por exemplo, isso daqui eu tenho eixos concorrentes aqui, se aqui fosse descentrado seria reverso, se eu virasse aqui seria paralelo, né? Como, por exemplo, a roda do seu carro e o mundo, por exemplo, né? Elas escorregam, porque trabalham com material flexível, eu preciso de atrito, então o material tem que ser flexível para manter o coeficiente de segurança, mesmo caso que correias. Então elas escorregam, né? Pela mesma razão que correias também. Pela mesma razão que correias também absorvem choques. E são mais silenciosas, porque o material é flexível. E são mais leves pela mesma razão que correias também, o material é flexível. E custam mais barato pela mesma razão. E eu preciso de uma força de atrito entre rodas, assim como correias, para poder surgir. Força normal aqui para surgir, força de atrito para poder transmitir o torque, né? Então, há uma necessidade de eu estar constantemente empurrando as rodas de atrito uma contra a outra, assim como correia nas polias. Tem que estar empurrando constantemente.
uma relação de transição semelhante, a potência menor, o velocidade tangencial também semelhante a correias e o rendimento também, porque o escorregamento é semelhante. Bom, como eu escolho o elemento de transição de potência desses 4 apresentados? Então eu tenho que conhecer as necessidades e restrições do meu projeto. Quais são as limitações do meu projeto? Custo, barulho, vida útil e assim por diante. Quais são as características necessárias para o projeto? Então, por exemplo, preço nominal, cotação de serviço, relação de transmissão, número de partidas, se é elevado, não é, número de partidas, se vai ser muito utilizado ou pouco, grau de solicitação, se impacto, se não tem, tempo de funcionamento, se eu preciso de uma vida útil alta ou não, não é isso? Aí conhecer as propriedades dos elementos de transição de potência que nós vimos. Por exemplo, se eu preciso de vida útil elevada, engrenagem. Se eu não posso ter barulho, correia ou roda de atrito, e assim por diante. Se não pode escorregar, não pode ser nem correia nem roda de atrito, ou corrente ou engrenagem, e assim por diante. Né? Ter informações para poder fazer análise comparativa, né? Porque muitas vezes eu posso ter mais que uma resposta possível, então tenho que sempre escolher a mais barata. Em engenharia, sempre eu escolho o projeto mais barato, que seja eficiente, né? Que atenda a necessidade do cliente, logicamente. Com isso daqui, então, eu escolho o elemento de gestão de potência. Com dados de projeto para dimensionamento, eu faço o projeto de elemento de gestão de potência. Bom, muito obrigado. Por hoje é isso. Até a próxima oportunidade.